Bom, boa tarde pessoal. Estamos gravando um vídeo aí a respeito de um tema que é bastante polêmico, né? Que a gente tem ouvido bastante pessoas pregar, falar a respeito, mas como nós... E outros pedindo informação, né? Isso, e como nós, teólogos, todos aqui somos formados em teologia, a gente tem um embasamento bíblico para falar a respeito disso, né? Inclusive temos estudado bastante, pesquisado bastante com as fontes que é Israel, né, na verdade. Exatamente. Então, primeiro a Júlia vai começar explicando o que, ou o seu Isaac, o que é o dízimo, né? Vamos começar a entender o que é o dízimo, né? Primeiramente, gente, falar assim, que o dízimo, no caso, é o que mantém as igrejas hoje. Ou seja, é o que mantém os impérios religiosos nos dias de hoje, né? É o que mantém, é o que sustém todo, o que está sustentando todo esse império que foi formado A estrutura religiosa. toda a estrutura e também construções de templos, né? Que isso em nenhum lugar na Bíblia Deus está ordenando isso. Templos conhecidos como igrejas, digamos assim, né? Porque o pessoal, quando pensa em templo, o pessoal pensa em igreja, mas sendo que o templo não é isso que as pessoas hoje conhecem como igreja. O templo só existiu um, quer dizer, na verdade dois, né? Um depois foi destruído, depois foi reconstruído na época de Jesus. E o templo tem que ser construído lá, porque ele foi dado por Deus, a planta, e é só aquele templo, né? E lá em Jerusalém, no Monte Moriá. Então, quando a gente pensa em templo, a gente tem que pensar naquele templo que é o único, e não as diversas igrejas como a gente conhece nos dias de hoje, certo? Então, para começo de conversa, o dízimo não era dinheiro, certo? E o dízimo, ele começou ali na formação das 12 tribos de Israel. Teve uma das 12 tribos que não recebeu uma parte da terra, foi que tribo? Foi a tribo dos levitas, certo? Porque eles ficaram incumbidos de fazer os serviços do templo, ou o serviço do tabernáculo, posteriormente o do templo. Então, para o sustento dos sacerdotes, sacerdócio levítico, as outras tribos deveriam trazer, então, mantimentos, cereais, uma vez por ano. O dízimo, hoje, ele é conhecido, né, como um dízimo financeiro, que é dado a 10ª parte dos membros, é falado isso nas igrejas. Os pastores pegam lá Malaquias para sustentar essa ordem, digamos assim. Eles pegam o texto de Malaquias, né, dizendo que aquele que não estiver dando dízimo vai estar roubando de Deus, e toda aquela coisa arada lá, que como os crentes não lêem a Bíblia, eles não, infelizmente, às vezes não estudam o suficientemente e acabam indo nessa conversa toda que o sistema religioso implanta isso nas pessoas, e as pessoas acabam não indo pesquisar e ver o que realmente é. E o que é engraçado, Júlia, é assim, ó, eles usarem um versículo isolado de Malaquias, sendo que todas as igrejas pregam que a gente não pode usar o Velho Testamento. Ah, e tá outro ponto, né? A gente não pode usar o Velho Testamento, tem que usar apenas então, o Novo Testamento. Novo, a graça, estamos no tempo da graça e tudo mais. Interessante que daí na parte do dízimo eles acham que é válido, né? Exato. Bem interessante isso. Bom, mas então a questão do dízimo, ela começa lá com a formação das 12 tribos, né? Das 12 tribos de Israel, sendo que uma delas, que é a tribo dos levitas, quer dizer, a terra foi distribuída entre 11 tribos. Apenas os levitas não receberam a parte da terra. Então, por causa disso, eles deveriam receber um sustento, porque eles ficaram incumbidos dos serviços do tabernáculo e depois do templo. Então, por causa disso, deveria ser trazido anualmente cereais e outras coisas, deveriam ser trazidos para a tribo dos levitas e para o sustento da família deles, certo? Então, e já existia dinheiro nessa época, sim, certo? A gente pode ver lá em Levítico 27, do 30 ao 32, a gente pode estar lendo lá sobre como que deveriam ser trazidos os dízimos e a forma que diz aqui que deveria ser feito. Também tem Deuteronômio 14, do verso 25, fala especificamente em levar o dízimo, e se fosse distante para o lugar de onde iriam participar da ceia, iam comer aqueles produtos do dízimo, e eles podiam vender e pegar o dinheiro. Ali fala especificamente de dinheiro. Existia moeda na época, sim, mas ele era para ser em cereais e vacas e alguns animais do campo só.
que era produzido do campo. Isso basicamente cereais, né? E como prova disso que vocês estão falando a respeito disso, do templo, quando os pastores usam Malaquias no capítulo 3, eles se baseiam num versículo isolado, né? Mas se eles lerem o capítulo 2, ele diz assim, ó, agora aos sacerdotes, esta é a ordem para vocês. Significa o quê? Quem eram os sacerdotes da época? Quem eram os Kohanim, diz a tradução Torá, original. a tradução original? Eram os descendentes Dos levitas. Dos levitas, sacerdócio levítico. Então, aqui em Malaquias capítulo 2 e o capítulo 3, que eles usam muito, que vocês estão roubando, porque ele diz assim, ó, em que ponto nós estamos errando, ou como te roubamos? Nas 10ª partes e nas contribuições voluntárias. Era para os sacerdotes, não era para o povo, era para aqueles que estavam recebendo isso e estavam usurpando, estavam dando uma forma de usar em benefício próprio ou contrariando os mandamentos que Deus tinha dado, que da forma que, porque aqui nos primeiros livros, aqui em Levítico e tal, Deuteronômio também fala como que deve ser administrado essa parte que os levitas recebem, né? Tem todas as ordens ali. Então é muito bonito pegar esse versículo, né, que a gente vê muito dentro das igrejas, independente qual seja, esse versículo, quem não der o dízimo, quem não der, está roubando de Deus. Muito bonito amedrontar o povo, né? Perceba as estratégias do sistema religioso para colocar medo nas pessoas, e as pessoas não leem o livro de Malaquias e não veem que aquilo ali aquela instrução que está roubando de Deus é para os sacerdotes, porque ainda existia o sacerdócio levítico, que hoje não existe mais, e existe um grande equívoco de os líderes religiosos se colocarem no lugar de sacerdote, certo? Porque se colocar, se existe sacerdote, então não existe o sumo pastor, que é Jesus. Porque foi naquele momento, né, que ele foi substituído. Foi substituído. Jesus como o cordeiro, como o sacrifício perfeito, como o sumo sacerdote, certo? Ele, então, através da morte dele, né, ele é o sumo sacerdote. Se nós colocarmos outra pessoa no lugar de sacerdote, nós estamos tirando o lugar de Jesus. Então quer dizer, não pode haver outro mediador. Então vocês estão querendo dizer que pastor não é sacerdote? Nem padre e nem nada nem um líder religioso. Dias atrás eu ouvi um pastor dizendo que nós temos o direito porque nós somos sacerdotes, e a Bíblia diz que tem que levar o dízimo ao sacerdote. Mas é os sacerdotes do templo, quando havia o templo ainda. Quando havia o templo. Daí vocês podem explicar melhor que eu. Quando lá no Novo Testamento tem alguma base que fala a respeito do dízimo no Novo Testamento? Não há instruções sobre o dízimo no Novo Testamento, nem prática na igreja de Atos dos Apóstolos, na congregação, já que igreja foi um termo grego usado depois, né? Mas era Kehilá, que era a congregação dos apóstolos. Ali não é essa prática, porque assim que Jesus morreu, ele dispensou, como num palavrório mais simples, dispensou o serviço do templo, por conseguinte dispensou os levitas, dispensou o sacerdote e portanto caiu o dízimo. E aí o aspecto é o seguinte, e ele diz, não, agora eu sou o sumo sacerdote, e esse sistema do sacerdócio levítico encerrou ali, portanto encerrou também o dízimo, porque ele existia por essa causa. E agora Jesus, como era da tribo de Judá, nem receberia dízimo. E aí ficou os apóstolos fazendo o quê? O templo ainda permaneceu de pé durante 70 anos, mas eles já não foram mais lá fazer isso, e aí eles, lá nas congregações, nas casas, eles já pularam para a oferta. Não há uma instrução sequer falando em dízimo, mas na oferta, segundo o coração de cada um, 2 Coríntios 9, 7, me parece, e aí o aspecto do dízimo, na prática, não existiu ali, né? E quando alguém quer dizer, não, nós não damos o dízimo de Moisés, que era obrigatório e taxativo, nós damos de Abraão, que foi espontâneo. Só que o dízimo de Abraão não tem essas características, porque primeiro ele era rico e não deu dos seus bens de uma forma continuada. Ele deu uma vez de um despojo de guerra que não era dele, que ele tomou dos inimigos. Logo não é um mandamento. Não tinha a regra do arrecadar e nem do distribuir. E a gente vê que quando ele deu, ele parou ali, não deu mais aquilo ali. Ele deu Foi uma vez. Mas se fosse para continuar, por que Deus exigiu que com aquela idade de mais de 90 anos,
exigiu que ele se circuncidasse, mas nunca disse você continue dando dízimo. Inclusive era uma prática de outros povos também, ao vencer uma guerra, eles davam a sua divindade aquele dízimo como gratidão de ter vencido a guerra. Como Abraão conhecia o Deus verdadeiro, ele deu a Melquisedeque, que era um símbolo do sacerdócio que Jesus hoje assumiu. Não é? Não vamos entrar nos detalhes, mas o aspecto é esse, que era uma prática dos pagãos também, dar despojos de guerra ao seu líder espiritual. Tá, mas então assim, então vocês estão explicando que essa prática do dízimo foi abolido com a morte de Jesus, né? Esse caiu dever. A razão de ser, pelo menos, né? Sim. Mas e quando voltou? Quando voltou essa obrigação de dizimar todo mês? Não, primeiro nós temos que entender o seguinte. Então, o resumo disso tudo é o seguinte. Antes de Jesus, que é o sacrifício perfeito, vir até a terra e morrer, certo? Existia templo, existiam as 12 tribos, existia o sacerdócio levítico. Mediador. Isso, existia um mediador, certo? E o templo, as atividades que eram feitas no templo, quando ele existia, não eram as atividades que são feitas hoje nas igrejas, certo? Nas igrejas que existem hoje, como a gente conhece. Porque igreja, o intuito era totalmente outro. A igreja não é o templo. Essas igrejas que eles fazem O templo. termo igreja vem de eclésia, vem do grego, tá? Não tem nada a ver com querrilá, que é o termo hebraico, que significa congregação do Eterno, tá? Então são duas coisas bem diferentes. Então a gente não pode misturar, certo? Então o que acontece? Quando o sacrifício perfeito veio e morreu, certo? Não precisou mais de sacerdote, porque ele foi o sumo sacerdote, então não precisa mais de mediador, não precisa mais de um líder acima de mim. Eu tenho contato direto com Deus, através de Jesus, que é o mediador, certo? Também... Caiu o templo também. Sim, aí caiu as funções do templo, né? Porque, afinal, não existe mais o sacerdócio, então não precisa mais templo. Então, por causa disso, não existe mais templo, não existe mais dízimo. Não existe mais sentido nisso. Mas aí, o que aconteceu? Através da criação das religiões, principalmente do cristianismo, se criou igrejas, certo? E aí foi pego essa parte do dízimo para sustentar esses impérios religiosos. Aliás, foram 3 coisas que foram, digamos assim, desprezadas nesse momento que Jesus morreu e alterou tudo isso. Foi desprezado, isso foi passado por cima disso. Foi levantado de novo construções em chamada de templo. Sim, que nunca foi mandado fazer isso. Foi restabelecido o tal de sacerdote, né? E foi restabelecido o dízimo no ano 585 da nossa era. E isso está documentado e não lê quem não quer, porque existe... isso é só procurar no Google. Porque isso começou com a criação do cristianismo, que foi lá com Constantino no quarto século e tal. Exato. E isso é história, isso não é religião. Não tá na Bíblia. Isso qualquer arquivo histórico tu pode pesquisar. Qualquer arquivo. Então é importante a gente deixar claro assim, a nossa conduta de fé, certo? As regras que Deus colocou estão aqui nos 5 primeiros livros, a nossa conduta de vida. Sim, porque a Bíblia não está dividida em 2. Isso foi depois com os concílios, foi dividido, né, através dos concílios católicos. Pode-se pesquisar vários, também existiram vários concílios, tá? Então a nossa conduta de fé é a Bíblia toda, digamos assim, não só o Novo Testamento. Mas isso é um tema para os próximos vídeos, mas assim, o que eu quero dizer com isso é assim, a parte cerimonial, certo? Que o sacerdote tinha que fazer, as cerimônias, sacrifício e toda aquela história, essa parte não pode ser mais feita, não pode ser repetida, certo? Porque o sacrifício perfeito já veio, então foi abolida essa parte. Senão estaria anulando o que Jesus fez. Sim, senão a gente não estaria aceitando. Né? Os judeus que não aceitam Jesus estariam fazendo sacrifício, mas não fazem porque não existe mais templo. Exato. Mas só que tem um detalhe, alguém vai dizer, não, mas Jesus disse, você dá o dízimo da hortelã e do cominho, você divide também, não desprezar, né, a misericórdia, mas também continuar com o dízimo. Mas por quê? Por que não notam? Por que não estudam? Que aquilo era poucos dias antes de Jesus morrer. E havia o templo ainda. Havia o templo e ele não tinha consumado esse aspecto de fazer o sacerdócio levítico. Ainda tinha. Ainda estava em pé e ele disse para o fariseu, né? Porque ainda o sistema do templo. Mas dali a poucos dias ele morreu, ressuscitou, e aí veio essa parte que você explicou, daí caiu tudo isso aí. Sim.
E por isso, e não é por acaso, que os apóstolos não praticaram e não têm nenhuma orientação. Outra coisa, se eu vou querer o dízimo que foi instituído no Antigo Testamento, eu tenho que querer também as regras que foram criadas, e não foi por qualquer um, foi nada menos que Deus. Criou as regras junto, vinculadas ao dízimo. Se eu quero a palavrinha dízimo, eu tenho que querer as regras. Se eu quiser as regras, não é nada desse dízimo que nós estamos pagando hoje. Pois é, e aí como é que a gente não é para seguir o Antigo Testamento, então? Como é que é para seguir só essa parte? Aí fica um questionamento, então, né? Assim, ó, a gente fala meio animado aí, pensa que a gente já está assim com uma baita de uma polêmica, de uma contenda em cima de... Não, a pessoa crê naquilo que quer crer, faz aquilo que quiser fazer, mas a discussão é salutar. É importante que tem pontos obscuros, porque essa do dízimo aí, que tem documentos, eu podia citar os documentos históricos que falam, na época foi criado os concílios que levantaram isso, né? Isso foi tramado por sábios, não foi qualquer um. Até o ano 585, isso não foi de um dia para o outro, foi tramado por doutores, por religiosos, por sábios por vários séculos, até que estabeleceram isso de volta. E a cabeça de cristãos rolou por causa disso. E não tem nada de inspiração divina, como os muitos disseram que através das inspirações divinas foi feito os concílios, não tem nada de inspiração divina. Então, gente... A prova histórica de que o próprio Constantino, quando fez o concílio de Nicéia, ele não se converteu, na verdade ele continuou sendo pagão, por isso que ele fez um sincretismo religioso. Por isso que nós não seguimos religião. Nós seguimos apenas a palavra de Deus. É importante lembrar agora que eu estou falando no Novo Testamento, Jesus disse aquilo, mas prestes a cair aquele sistema. Bom, e disse para o fariseu que estava dentro lá da lei, e Jesus também cumpria a lei até ali. Mas o aspecto é o seguinte... Alguns dizem, não, mas e a carta aos Hebreus? Que Abraão deu dízimo para Melquisedeque, etc. Gente, aquilo ali está mostrando a superioridade do sacerdote Melquisedeque em relação ao Levítico. E se fosse mandamento, a carta aos Hebreus foi escrita no tempo dos apóstolos. Então eles tinham que praticar o dízimo. Essa carta que fala em que Abraão deu dízimo de Hebreus 7, né? Mas foi escrito no tempo dos apóstolos, e como é que eles não praticaram o dízimo? Não cita mais nada a respeito, né? Não, mas não, na prática se sabe que eles não lidavam com dízimo, porque eles já sabiam que Jesus tinha consumado isso. Sim, isso era muito claro na época. E também ninguém ia pensar que você não vai contribuir com a obra de Deus. Pois é, então agora a gente vai ver... Você tem que contribuir com a obra de Deus, sim, mas que contribua da forma correta. Esse é o meu entendimento. Porque senão seria muito bonito. Eu não contribuo com dízimo, então eu estou folgado. Não, nós... cabe e continua o compromisso de nós contribuir com a obra de Deus. Mas a obra de Deus que ele disse, daí para frente, é socorrer a viúva, o necessitado, o pobre, o desassistido. A pessoa que está na nossa porta passando fome, que a gente passa na rua, está passando fome, pessoas que estão em desespero. Dízimo, se a gente for ver na palavra original, é de tzedakah. Tzedakah é justiça social. Dízimo não é só dinheiro, é você tirar tempo para as pessoas, você tirar do teu tempo, é você dar uma assistência psicológica, assistência espiritual. Então, assim, é muito complexo, sabe? Não é o que é... Depende do conceito do que é a obra de Deus. A obra de Deus é ficar construindo o templo e pedindo dinheiro para as pessoas que, na verdade, deveriam receber ajuda. Pessoas que não têm nem para si, ainda tem que estar ajudando para construir impérios religiosos, templos suntuosos que nunca foi mandados ser construídos. Era nas casas, Exatamente. A reunião era nas casas. A congregação dos apóstolos começou nas casas. Porque é muito fácil pegar 10% do teu salário e levar para o pastor tomar conta. É bem fácil. Eu estou dando dinheiro para a igreja sabe. Eu estou lavando as minhas mãos, o pastor, se estiver fazendo alguma coisa errada, ele que vai dar conta. Agora, pessoas do teu lado passando fome, vizinhos teus deixando a luz cortar porque tu não ajuda. Então é muito fácil pegar 10% e levar lá na igreja. Porque as pessoas não aprenderam que elas têm que ter para si para dar para os outros. Sabe? Tem um enfermo. Eu tenho que chamar o pastor. Não, mas e você não tem condições de você orar para essa pessoa? Tem uma pessoa passando um problema psicológico em casa. Eu tenho que chamar um não sei quem. Mas e você não tem para si? Sabe? Você não tem de si para dar para os outros? Você tem que sempre chamar uma outra pessoa? Então, quando é que você vai ser um missionário? Muito fácil você pagar um carnezinho de missão. O missionário vai lá e faz por mim, eu estou patrocinando ele. Mas e você? Quando é que você vai ter para você viver a tua vida conforme Deus quer que viva e para você poder ajudar os outros? Agora, nesse sentido, a pedagogia de Jesus é a perfeita, né? Ele diz assim, cada um de vocês tem que ter um padrão de vida espiritual a ponto de ser luz. E quando chegar alguém a você necessitado
financeiro doente ou psicológico ou etc., você tem que ter essa capacidade espiritual de ser um missionário. Ele disse: sede luz no mundo corrompido, está lá em Filipenses 2, né? E a luz atrai alguém. Jesus não andava batendo nas portas, pregando o então, evangelho. Que a gente tem visto, a gente tem visto assim pessoas que pagam enormes dízimos, né? Mas os pais estão passando fome, os filhos estão passando fome, alguém da família está passando. Não é sustentar pessoas que não querem trabalhar, não é nesse sentido. São pessoas que estão passando por dificuldades. O teu vizinho, alguém está doente, alguém bate na tua porta, podia me emprestar, podia me levar até o hospital porque eu não tenho carro, não sei o quê. Não tenho tempo, sabe? Então coisas desse tipo. Mas tem um aspecto, alguém diz assim, não, faça isso, mas primeiro tu traz o dinheiro do dízimo, da oferta para construção, programa do rádio, missão, campanha do quilo, não sei o que, 5 ofertas mais o dízimo, depois você vai socorrendo a necessitado. Mas lá no tempo do dízimo, era para distribuir para o órfão, para a viúva, para o levita que não tinha o que comer, e é para a sobrevivência dessas pessoas, para o estrangeiro, etc, etc. Como o sistema, nós falamos, caiu, foi por terra e os apóstolos já não praticaram mais, restou essas mesmas pessoas por uma outra forma. Mas aí as igrejas dizem que elas têm instituições aquelas sociais que ajudam as pessoas e tal, né? Aí elas dizem que elas têm entidades, que elas estão socorrendo as pessoas. Mas a origem desses recursos era no dízimo, que cessando passou as ofertas. Mas não precisa... Ofertas voluntárias. Mas pega a igreja de Atos, Paulo dizia, reúne o dinheiro e era distribuído para comer, para aqueles mais pobres. Bom. E Paulo como muito diferente do Paulo que hoje. como um líder podia dizer, não, mas eu sou o cabeça, cara, eu tenho que ter uma parte maior aqui, né? Porque, enfim, eu sou intelectual, eu sou doutor e eu represento vocês. Então, aí 30% me dá para mim, daí o resto... Lembrando que Paulo, que é o marco digamos assim, da igreja, trabalhava para sustentar, né? Trabalhava fazendo biscate. Trabalhava. Ele não ganhava, não tirava do dízimo para sobreviver. Ele trabalhava. E nem criou impérios. Não, mas tem um aspecto. E ele disse, eu tenho esse direito, mas eu prefiro morrer do que fazer isso. Eu trabalho para viver ganhando biscate miserável e ainda ajudo os enfermos. E tem o texto, né? Que nós podemos citar depois. E ele... e era aprisionado, era açoitado, era tudo que... Bom, não sei se vocês têm mais sofria todo tipo de... Bom, gente, então assim, isso aí é um assunto que vai muito tempo e é interessante. Isso não é dirigido a ninguém, isso é um debate, eu acho que interessante para nós todos. Exato. E vai longe, tem muita coisa. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Não vamos se deixar levar por palavras de sofistas, né? Que para quem sabe o que é sofista, aqueles que são contratados por líderes maiores para pregar aquilo que interessa a ele. Não vamos se basear no que a Bíblia fala. Então é isso que a nossa discussão nessa noite, nessa tarde a gente fez, né? Vamos tentar se basear no que a Bíblia nos diz, né? Então queremos desejar a todos uma boa tarde e fiquem todos na paz.